Olá, tudo bem, gente? Meu nome é Alessandro Quadros, sou professor aqui do Centro Cultural da Escola Municipal de Música de Ourinhos, professor de trompete popular. A gente vai falar um pouco aqui da escola, falar um pouco do curso, como funciona aqui em Ourinhos, na nossa escola. Então, antes de falar um pouco do curso, do instrumento em si, vou falar um pouco da minha formação. Meu primeiro contato com a música, assim, estudando música, foi aos 9 anos de idade. Comecei tocando um instrumento de sopro, mas não o trompete. Comecei tocando clarinete, instrumento de palheta, de sopro também. E por meio do meu pai, né, que era regente de uma banda musical em Ponta Grossa. Então eu comecei a estudar com ele lá, e tocando clarinete. Isso dos 9 anos até os 12. Aí nos 12 eu entrei numa banda marcial do colégio onde eu estudava. E lá, como se a banda marcial diferente da banda musical, não existia o clarinete, só instrumentos de bocal. Então eu comecei a tocar o trompete lá também. E a partir disso eu fiquei tocando os dois instrumentos por um certo tempo, até que eu optei por tocar apenas o trompete. Continuei na banda musical também, mas tocando os dois instrumentos. Aí a partir disso eu tive a oportunidade de estudar assim mais profundamente o instrumento, né? Fui estudar em Curitiba, na Escola de Música e Belas Artes. Estudei lá, fiz 2 anos do curso intermediário de trompete. Aí então prestei vestibular para licenciatura em música lá na mesma escola, na Escola de Música e Belas Artes. Estudei 3 anos lá a licenciatura e logo após isso eu vim morar aqui na região de Ourinhos. Por questões de trabalho e tal, tive que parar um pouco a faculdade, depois continuei aqui, terminei aqui e tal. Logo após isso eu estudei no Conservatório de Tatuí, fiz trompete popular, MPB, jazz. Aí terminei a faculdade aqui e depois fiz 2 cursos técnicos também, né? O curso de técnico em instrumento musical pela ETEC de Artes de São Paulo e o técnico em regência pela ETEC Jacinto Ferreira de Sá, aqui de Ourinhos. Tive uma experiência tocando em orquestras, bandas musicais, bandas marciais, grupos de choro, big bands, bandas de baile. Toquei muito na noite, toquei muitos anos em bandas de baile. Foi uma experiência bem rica, assim, aprendi bastante, como em qualquer outra formação, mas foi um longo período, talvez o mais longo período que eu toquei na minha vida, assim, como músico profissional. Então agora, falando um pouco do instrumento, eu quero dar algumas dicas, assim, algumas dicas rápidas, assim, sobre o instrumento, né, coisa rápida, para as pessoas, assim, que têm interesse em estudar, querem saber como funciona o nosso curso aqui também na escola. Então, vou dar algumas dicas rápidas, né? O trompete é um instrumento de sopro, um instrumento de metal, né? Que os instrumentos a gente divide em famílias. A família dos instrumentos de sopro metal, que é o trompete, trombone, trompa, tuba, eufônio. E ele é um instrumento, né, que você produz o som a partir do bocal, da vibração dos lábios e amplifica no instrumento, né? Tudo começa com a vibração dos lábios, no caso aqui, né? Então, na verdade, o instrumento somos nós, né? O instrumento é você, o trompete, no caso aqui, ele vai só amplificar o que você está sentindo, o que você está fazendo. O instrumento somos nós, né? Essa concepção que você pode pensar na concepção de som, concepção sonora, né? Tudo que você produz está dentro de você. O instrumento vai só amplificar tudo isso. Mas isso a gente vai falar um pouco mais para frente. Por enquanto, vamos falar um pouco aqui da concepção do instrumento, né? Que é o instrumento de sopro, produz o som pela vibração dos lábios, que a gente chama de embocadura, que é o conjunto de todos os músculos aqui, de alguns músculos da face, que produzem essa embocadura. E para isso você precisa estudar, precisa praticar. Como eu falei, são músculos, então, como se fosse um atleta, você precisa praticar sempre estar praticando, né? Você se manter em forma, tocando.
E para isso existem várias coisas que devemos fazer. Por exemplo, um aquecimento. O aquecimento é importantíssimo se fazer um aquecimento pensando como se fosse um atleta mesmo. Se você vai jogar um futebol, fazer qualquer coisa, mesmo que não seja profissionalmente, você precisa aquecer, senão você tem o risco de ter uma lesão. E no instrumento de sopro, de bocal, tem o mesmo princípio. Então é importante, se você quer estudar um instrumento, quer ter uma rotina, quer tocar bem, precisa sempre estudar, fazer um aquecimento legal antes de começar a tocar, propriamente dito. Pensar no som. E mesmo você estudando, sempre tem aquele pensamento musical. Mesmo você... vou estudar um método, uma lição. Mesmo assim, pensa musicalmente, pensa em tocar um som legal, pensa em fazer uma coisa bonita. Estou estudando lá em casa sozinho, mas eu procuro imaginar que eu tenho uma plateia me assistindo. Então, porque dessa forma eu consiga tocar bem, tocar bonito, porque o nosso som, nossa sonoridade é o nosso cartão de visita. Então, você pode ficar conhecido como sendo uma pessoa que tem um som legal ou não. Então, isso é muito importante, se pensar nessa concepção sonora. Falando um pouco mais do trompete, então, muita gente pergunta, como que você toca todas as notas se você só tem 3 botões, Então, os botões, podemos falar que são os pistões, Os pistos aqui do trompete. Em cada um, a gente pode fazer uma combinação de som, a série harmônica. Então, são 7 posições. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta e 7ª posição. Em cada posição se consegue tocar a série harmônica. E assim por diante. Então, combinando todas essas séries, todas essas posições, se consegue tocar melodias, Assim por diante. Então, algumas dicas, Sempre procurar fazer um aquecimento com notas longas, flexibilidade. Tem toda uma série, que você estudando aqui, a gente orienta a melhor forma de você fazer esses estudos, a concepção dos estudos. Mas, assim, falando um pouco mais brevemente, como já havia falado, a sonoridade, a concepção sonora. Pensar sempre num som legal, num som bonito. Para isso, precisa ter referências, ouvir vários trompetistas, ouvir alguns assim, e até achar aquele que você se identifica com ele, se identificou com ele, procura ouvir, eu gostei desse som, desse cara aqui. Procura ouvir bastante ele, para que você faça um som parecido com o dele. Aquilo tipo de som que você gosta. Se você ouvir vários assim e tiver várias referências, pelo menos no início, não seria legal. Seria assim uma dica, ouvir sempre um, ter aquela concepção, e depois você pode ouvir outros, tal, assim, formar o seu som. Mas de início uma dica assim seria sempre ouvir um único assim para você ter esse norte assim para você saber onde você vai buscar o teu tipo de som. O som, o timbre, Falando em timbre, quero mostrar aqui também um outro instrumento, que é da família dos metais também, que é o flugelhorn. Flugelhorn, ele é da família dos metais também. Ele é muito parecido com o trompete, apesar de ter as medidas, bem diferentes. Ele é um instrumento mais largo. Então, geralmente, você usa ele para algum repertório específico. Você pode tocar algo mais suave com ele, por exemplo. Vou tocar uma melodia aqui no trompete e depois vou repetir a mesma melodia no flugelhorn para você sentir a diferença. Agora vou fazer a mesma melodia no flugelhorn.
são timbres diferentes, são cores diferentes. O som também tem cor. Então a gente pode falar que o flugelhorn tem um som mais escuro em relação ao trompete. E dependendo do repertório que você for trabalhar, é interessante fazer com esse tipo de instrumento ao invés desse. Mas as concepções, a forma de tocar são muito parecidas. Parecidas, não iguais, né? Algumas coisas, quando você vai tocar o flugelhorn, você não pode tocar da mesma maneira que você tocaria um trompete. Mas são bem parecidos, são instrumentos que são muito próximos, assim, né? Agora, falando um pouco do nosso curso. Falando um pouco do nosso curso aqui na escola. O curso de trompete popular, eu ministro essas aulas do trompete popular, eu e o professor Wilson Pereira também, né? Eu sou um dos professores desse instrumento. Esse curso é dividido em 8 semestres, aproximadamente. A gente tem aulas semanais individuais, de aproximadamente 60 minutos. O que você vai estudar nessas aulas? Você vai estudar técnica, sonoridade, ritmo, articulação, afinação, tudo isso voltado ao repertório popular. Existem conceitos no estudo do instrumento que independe se você vai estudar trompete erudito ou popular. Até certos conceitos, assim, estudos, aquecimentos, são os mesmos conceitos. Aí depois, quando você segue uma linha de estudo, aí algumas coisas irão mudar. Mas aqui no nosso caso, o nosso foco é o trompete popular. Além dessas aulas individuais, a escola oferece também a participação dos alunos em prática de banda, big band, choro, orquestra. Esses cursos são formados tanto por professores quanto por alunos. Então é legal essa experiência que o aluno tem de tocar junto com o professor, ter aquela referência de som, né, tocando junto com o professor. E assim, à medida que o aluno vai conseguindo ter essa capacidade, conseguindo chegar a esse nível de tocar nos grupos, ele tem essa oportunidade, que é o que faz uma grande diferença, né? Você só estudar sozinho, tal, você está num grupo lá, é outro tipo de estudo, é outra etapa do estudo, e isso aí faz uma grande diferença. E aqui na escola a gente tem toda essa oportunidade de acontecer tudo isso. Essas dicas foram dicas rápidas, assim, né, bem a grosso modo, bem resumidas, e assim, cada detalhe desse você precisa conversar com mais tempo, se aprofundar mais no assunto. Foram apenas dicas rápidas e que vocês entendam como funciona a nossa escola, como funciona o nosso curso. E passando logo todo esse momento aí, espero ter muita gente aqui com a gente, ainda mais alunos participando com a gente aqui, e logo tudo isso vai passar, a gente vai estar junto aí. Então, eu agradeço e espero que esteja tudo certo com vocês aí, espero que a gente possa se ver futuramente. Muito obrigado.